Padrão. Então, as aulas de raciocínio lógico matemático estão todas gravadas já. Estou subindo daqui a pouquinho, no final dessa aula, a última aula de raciocínio lógico matemático. Nosso encontro de hoje a gente está gravando essa aula aqui numa sexta-feira pela manhã. Último dia da semana, né? Principalmente porque no dia 1º é feriado, né? Então, dia 1º, assim, eu almejo, espero que vossas senhorias estudem o dia todo. Estamos gravando a aula aqui no dia 28/4, dia 1º/5 é feriadão, né? Com exceção, então, os trabalhadores terão dia de descanso, com exceção dos trabalhadores da segurança pública, né? Porque dia 1º estarei trabalhando normalmente, né? Normalmente na atividade operacional aí. Essa aula de hoje, como é sexta-feira, último dia da semana, né? Todo mundo aí cansado, tenso, ansioso, né? Com a prova que se aproxima, né? No próximo final de semana, já estamos diante do nosso objetivo, né? A gente está gravando aqui dia 28/4, nossa prova é dia 7. Então, só de falar isso, né? Próximo final de semana a prova já dá aquele... né? Já dá aquela dorzinha no estômago, já começa a bater aquela sensação, né? Enfim, preparei aqui para vocês uma aula sobre os remédios constitucionais, uma prova bem tranquila, aliás, uma aula, né? Falei para vocês uma aula aqui sobre remédios constitucionais, uma aula muito tranquila, bem leve, bem suave, tá? Para a gente dar continuidade aqui ao nosso estudo aqui, passando aqui novamente o nosso direito constitucional. Padrão? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Todos conseguem ver minha tela aqui? Todos conseguem ver minha tela? Sim. Show, padrão. Pessoal, então é o seguinte, bora lá. Só passar para vocês aqui algumas informações relevantes aqui para a gente. Vamos lá. Remédios constitucionais. A gente estava estudando o artigo 5º, então os remédios constitucionais todos estão previstos lá no artigo 5º. Vocês separaram que na nossa última aula eu pulei os remédios constitucionais, porque eu gosto de fazer o estudo dos remédios constitucionais em uma aula específica, uma aula única, tá? É uma aula que é bem leve, não é uma aula demorada, uma aula bem tranquila, só que eu gosto de deixar separados os remédios constitucionais. Por que eu gosto de deixar separados os remédios constitucionais? Porque os remédios constitucionais são campeões de cair em prova, tá? Remédios constitucionais são campeões de cair em prova. Habeas corpus não cai em prova, não. Habeas corpus dispensa em prova. Então, eu gosto de tratar até alguns aspectos históricos aqui do habeas corpus para passar para vocês. Tá? Eu gosto de fazer um estudo separado, bem separado mesmo, dos remédios constitucionais. Por que nós chamamos de remédios constitucionais? Porque quando a gente tem remédio, né? Por que a gente usa remédio? A gente usa remédio quando a gente está com algum problema, quando a gente está com alguma dor, quando a gente está com alguma aflição, né? Quando a gente está de ressaca, né? Vai lá, toma engolfe, toma água, toma boldo, né? O boldo, por que você toma boldo quando você está de ressaca? Porque aí aquilo que vai cair no seu estômago lá, você coloca tudo para fora de novo, né? Vai tomando um monte de coisa lá para ver se melhora e por aí vai. Remédios constitucionais está nesse sentido. Quando você tem alguma dificuldade, quando você tem alguma dor relativa ao exercício de algum direito, o remédio constitucional serve para isso, tá? Para amparar o seu direito, né? Só tomar outra que melhora. É mais ou menos isso aí mesmo, né? No caso aí, a outra cerveja é o remédio, né? Mas, enfim. Então, essa questão dos remédios constitucionais aqui... Ultimamente eu tô até evitando a Heineken, eu tô bebendo mais a Corona, né? Aí quando meu organismo começar a acostumar com a Corona e eu começar a beber mais Corona, eu volto para a Heineken, né? O problema do pobre é começar a gostar de cerveja boa e cara, né? Só Jesus Cristo. Mas a lógica de remédio é isso, né? Você ter um antídoto, né? Um antídoto para aquela sua dor, né? Então, os remédios constitucionais eles servem justamente para amparar, né, o cidadão quando algum exercício, obviamente, os direitos
os remédios constitucionais estão todos elencados lá no nosso artigo 5º. Então, todos os remédios constitucionais aqui são direitos fundamentais, tá? Então, todos os remédios constitucionais são direitos fundamentais. Então, a lógica de ser remédio constitucional é porque quando você não consegue exercer, por diversos motivos, algum direito fundamental, em algumas e diversas hipóteses, você tem esses remédios para suprir essa lacuna, tá bom? Essa tabelinha aqui, combatentes, essa tabelinha aqui é uma tabelinha que você, se você estiver assistindo aí, printa essa tela, tá? Printa essa tela por quê? Porque essa tela aqui é ouro para você na prova, tá bom? Essa telinha aqui é ouro, tá? A previsão legal aqui para a prova de vocês, tá? Essa previsão legal aqui, a tabelinha do meio aqui, tá? Talvez para vocês, para a prova do CFSD, não seja tão relevante, tá? Porque que se cobra de vocês é o texto constitucional propriamente dito, né? Mas quantos remédios constitucionais nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 5 remédios constitucionais judiciais, tá bom? Nós temos 5 remédios constitucionais judiciais e nós falamos que nós temos aqui 2 remédios constitucionais administrativos, tá? Eu gosto dessa tabelinha porque, às vezes, quando você vai fazer o estudo dos remédios constitucionais, muitas pessoas ensinam que só existem esses 5 remédios constitucionais aqui, e não, tá? Esses 5 remédios constitucionais aqui são remédios constitucionais judiciais. Ou seja, remédios que você vai ter que incorrer na justiça para garantir esses direitos. Só que você pega aqui o artigo 5º. Eu gosto de mostrar, eu estou até com o meu vadimeco aqui, eu estava montando algumas aulas distintas aqui, e, gente, sério, se o material escrito de vocês não tiver, assim, completamente bisurado, rasurado, com setinha, puxa a cor para aqui, puxa a cor para ali, faz remissão, faz comentário, remete ao que é uma coisa, remete ao que é a outra, né? E aí você vai fazendo as observações todas aí, as diversas observações, você está errado na vida, tá? Eu estou aqui com o meu vadimeco predileto, né? A gente todo ano compra um vadimeco novo aí, atualizado, mas esse aqui é o meu predileto, porque, olha aí, ó, é o meu predileto porque a gente faz inúmeras remissões, né? Quando a gente fala que a gente vai estudar a lei, né? Tá faltando aí uma semana para a prova de vocês, mas já fica aí para a vida, né? Quando a gente vai estudar a lei, a gente só não lê o que está escrito. A gente lê, a gente procura entender por quê, a gente marca os pontos fortes, a gente faz observações, né? A gente vai linkando com outros aspectos aqui, a LINDB, tá? Então, a gente vai fazendo remissões com outros aspectos diversos aí de outras leis, né? Então, eu gosto de fazer dessas bisuradas no material aí que facilita e muito na hora de estudar. Então, por exemplo, aqui a gente pega o artigo 5º 34, tá? A gente pega o artigo 5º 34, tá? Ó, vou passar ele aqui, ó. 34, ó. Direito de petição e obtenção de certidões. Então, nós temos, de fato, 5 remédios constitucionais judiciais. Ok? Vou repetir. Nós temos, de fato, 5 remédios constitucionais judiciais, tá? Nós temos aqui, ó, vamos lá. Então, temos, ó, 1, 2, 3, 4 e 5 remédios constitucionais judiciais. Porém, nós temos aqui 2 remédios constitucionais administrativos. Por que administrativos? Porque é sim um remédio constitucional, tá? Isso que está elencado aqui no artigo 34 no inciso 34 do nosso artigo 5º da Constituição Federal. Isso é sim um remédio constitucional, mas é um remédio constitucional
administrativo, tá bom? É um remédio constitucional administrativo. É um remédio que você consegue na via administrativa. Então, vamos pensar assim, ó. Eu tô falando de remédio, trazendo aquele raciocínio de que o remédio serve porque alguma dor minha, que no caso, a minha dor aqui, o meu problema de saúde aqui, é a impossibilidade, tá, de exercer algum direito fundamental. Então, quando eu não consigo exercer, quando eu tenho uma dor, e eu vou no hospital para ter um remédio para solucionar minha dor, eu tenho dois tipos de remédios que eu posso ter. Eu posso pedir, estou gripada, fui no médico, eu posso pedir para o médico um anti-inflamatório, o médico pode me dar um anti-inflamatório, e às vezes o médico me deu um anti-inflamatório ali, o anti-inflamatório resolveu. Se o anti-inflamatório resolveu, ponto. Porém, às vezes eu vou no médico e aí o anti-inflamatório, face à minha situação, não é suficiente. Ou eu tento com o anti-inflamatório, mas o anti-inflamatório não resolve meu problema e aí eu preciso de um antibiótico. Às vezes eu vou lá, eu peço um anti-inflamatório, o anti-inflamatório não resolve, eu preciso de um antibiótico. Então, vamos trazer essa historinha aqui para o que a gente está vendo aqui. Olha, às vezes, um remédio administrativo, que é o meu anti-inflamatório, meu antialérgico, já resolve o meu problema. Às vezes eu vou ali na via administrativa, que é uma via mais leve, né, não tão complexa, e resolve o meu problema, resolve a minha dor. Eu consigo solucionar ali a minha questão. Mas talvez, em razão da minha questão ser um pouco mais complexa, ou porque o anti-inflamatório, que é o remédio constitucional administrativo, não resolveu, eu preciso de um antibiótico. E o antibiótico, tá? O antibiótico vai ser o remédio constitucional judicial. Informação muito importante para os senhores. Muito importante. Ó, se eu tento praticar, se eu tento exercer o direito fundamental administrativo, tá? Do remédio administrativo. Nós vamos trabalhar um por um aqui, tá? Um por um. E eu não consigo exercer o meu direito administrativo, são dois, inciso 34, a linha A e B. Qual é o remédio constitucional previsto? Então, se eu tento exercer um direito administrativo, eu não consigo exercer esse direito administrativo, ou seja, o anti-inflamatório não resolveu. Qual é o meu antibiótico? Então, quando eu não consigo exercer o direito administrativo, o meu antibiótico vai ser o mandado de segurança. Quando eu não consigo exercer um direito administrativo, o meu antibiótico vai ser o mandado de segurança. Talvez, a depender do nível que você está de estudos, talvez você nem tenha visto isso aqui. Talvez você nem tenha se aprofundado nisso aqui, né? Mas é uma aula, como eu disse, eu gosto de passar separado, porque eu consigo passar várias informações distintas para vocês aqui, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês a previsão constitucional de cada um desses remédios, tá? A previsão constitucional de cada um desses remédios, todos elencados aqui no artigo 5º. Esses remédios, tá? Com exceção do habeas corpus, né? Remédio judicial, com exceção do habeas corpus. Todos têm uma lei regulamentadora, tá? Todos vão ter lei regulamentadora aqui, ok? A gente traz aqui nessa tabelinha quais dependem de advogado e quais não dependem de advogado. O único remédio judicial, então aqui, ó, isso aqui, ó, remédio administrativo na parte de cima. Esse aqui são os remédios administrativos e esse aqui são os remédios judiciais, tá bom? Remédios judiciais, remédio administrativo. O único remédio judicial, que não depende de advogado é o habeas corpus. O único remédio judicial que não depende de advogado é o habeas corpus, tá bom? E os dois únicos remédios constitucionais
que são onerosos, ou seja, você tem que pagar por eles, é o mandado de injunção e o mandado de segurança, que são os dois únicos que você tem que pagar por eles. Essa tabelinha aqui é uma tabelinha chave, tá? Pegou o bizu dessa tabelinha aqui, não vai errar a questão de remédio condicional na prova, não, tá bom? No final desse encontro, eu vou voltar nessa tabelinha aqui para a gente rever ela já com as informações que a gente já vai aprofundar aqui, tá bom? Então, vamos trabalhar cada um dos remédios constitucionais aqui individualmente. Vamos lá. Primeiro remédio constitucional aqui são os remédios constitucionais administrativos. Remédios constitucionais administrativos. Ó, os nossos remédios constitucionais administrativos estão elencados aqui no artigo 34 da nossa, no inciso 34 da nossa Constituição Federal, tá? Quais são os dois remédios administrativos que nós temos dentro da nossa Constituição Federal, no nosso artigo 5º? São os dois que estão inseridos no artigo 34. Então, se quer nessa prova, o remédio constitucional do direito de petição, remédio constitucional do direito de petição, tá? Remédio constitucional do direito de petição está previsto no artigo 34. Às vezes você fala assim, mas direito de petição é remédio constitucional? Eu aprendi que remédio constitucional são aqueles 5 habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança, né? E aí, como é que fica? É sim um remédio constitucional, mas é um remédio constitucional administrativo. É o anti-inflamatório, o anti-alérgico, bom? Então, vamos lá. O artigo 34 vai consagrar para a gente o direito constitucional, inciso 34, é o direito de petição. Ó, direito de petição são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. Então, olha aqui para vocês verem, ó, administrativos, ó, é gratuito, tá vendo? Não tem que pagar taxa por isso, é gratuito, tá bom? Oneroso, somente mandado de injunção e mandado de segurança. Os demais são gratuitos. Você paga somente mandado de injunção e mandado de segurança, ok? Então, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. Então, a gente está falando aqui do remédio constitucional, que é o direito de petição. Nós estamos falando aqui do nosso direito de petição. Então, você tem direito, tá, de peticionar aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Então, lembra que eu comentei com vocês quando a gente estava estudando a parte geral dos direitos fundamentais, que eu comentei com vocês, de quando você vai impetrar algum recurso, estou fazendo meu concurso FSD aqui, eu vou impetrar algum recurso, tá? Eu vou pedir ao CRS, tá? Que me dê informações sobre aquilo ali, tá? Então, você vai lá no poder público para defender direitos, tá? Então, você vai peticionar no poder público para defesa de algum direito seu. Primeiro ponto, peticionei para defender algum direito meu. Segundo ponto, peticionei contra a ilegalidade ou abuso de poder. Peticionei contra a ilegalidade ou abuso de poder, né? Muito interessante, eu vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo ontem. Ontem eu trabalhei, né? Estava de serviço, de madrugada, e nós realizamos uma abordagem, a gente fica o dia inteiro, né? A gente ficou o cachorro o dia inteiro abordando, né? Todas as pessoas que estão em situação que façam presumir serem suspeitas, né? Conforme previsto lá no Código de Processo Penal, todas as pessoas lá que têm situações que façam presumidamente suspeitas, né? Dentro dos critérios do Código de Processo Penal de abordagem, fica igual o cachorro, né? Procurando irregularidades, procurando autores de crimes ou prováveis autores de crimes para evitar. Nosso objetivo é evitar que o crime aconteça, né? Terminamos a abordagem de vida, a gente estava vendo que tinha um outro rapaz do lado de lá, esperando a abordagem, tranquilo, esperando, enfim, realizamos a abordagem. Então, não realizamos a abordagem, não constatamos a priori nada de ilícito com o indivíduo, ele tinha várias passagens, mas não estava com nenhuma situação de flagrância. E aí, esse indivíduo veio até nós. Esse indivíduo veio até nós e ele falou assim, olha, eu preciso de ajuda de vocês. Eu falei, o que está acontecendo?
Ele falou, olha, eu tenho 17 anos de idade. Olha a história do rapaz. Eu tenho 17 anos de idade e em uma determinada situação eu fui abordado, né, por uma equipe de segurança pública, e essa equipe de segurança pública falou que, olha, como você tem 17 anos de idade, você precisa de dinheiro, não precisa? Precisa de dinheiro. Bacana. Você quer ganhar dinheiro honestamente ou desonestamente? Não, eu quero ganhar dinheiro honestamente. Não, bacana. Então, ó, para você ganhar dinheiro honestamente, nós vamos te dar R$ 1.000, tá bom? E você vai ganhar esses R$ 1.000 e você vai nos levar onde é o tráfico de drogas. Você vai levar a gente na boca de tráfico de drogas. E eu tô escutando aquela história, né? Eu tô lá escutando aquela história e vocês desse lado aí também escutando a história. Tá, beleza. E aí ele concordou, segundo ele concordou de levar esses agentes de segurança pública lá na boca do tráfico de drogas. E aí, segundo ele, foram dicas certeiras, realmente. Ele levou aqueles agentes na boca do tráfico de drogas e esses agentes fizeram uma grande apreensão de drogas, armas, dinheiro, por aí vai. Porém, pasmem, ele não ganhou os R$ 1.000. Oh, que absurdo, sério, não ganhou os R$ 1.000. E não ganhou os R$ 1.000 e, segundo ele, os agentes falaram que depois entrariam em contato com ele para passar o dinheiro para ele, mas não entraram, não chegou, não recebeu dinheiro aí, né? E o que aconteceu com ele é que, em razão disso, os traficantes o ameaçaram de morte. Descobriram que foi ele, o X-Novão, e o ameaçaram de morte. Em razão disso, ele peticionou, ele foi ao poder público, o primeiro lugar que ele foi no, acho que ele foi no juizado da criança, foi no juizado da infância e da juventude, e lá ele peticionou. E chegando lá, em conjunto com o Conselho Tutelar, eles arranjaram uma vaga para ele num abrigo. Foi para um abrigo. 17 anos tem esse rapaz, foi para o abrigo. Só que ele chegou no abrigo, parece que os indivíduos lá, os pseudo-ameaçadores dele, começaram a rondar e ficar chamando demais no abrigo. Aí ele achou por bem sair vazado do abrigo, né? Então já não estava mais no abrigo. Então, olha que interessante. Foi uma situação específica que aconteceu, tem vários pontos, né? Várias situações aí, a gente pode pegar essa situação aí, eu falei, pô, essa situação... E eu pensando, né? Eu falei, pô, essa situação do cara dá para dar uma aula só com essa situação desse cara sobre vários aspectos processuais penais, de ação, de direito administrativo, direito constitucional, direito penal militar, a depender do caso concreto, né? Dá para eu dar uma aula sobre esse caso fático. Mas, fato é que ele usou do direito de petição dele. Ele foi lá no poder público, em defesa dos direitos dele, tá? Contra abuso de poder. Peticionou, tá? Peticionou. E aí ele falou assim, mas e aí agora eu voltei lá no Conselho Tutelar e eles falaram que não tem vaga para mim, que o único lugar que tem vaga era onde eu estava, e eu não posso voltar para lá. Eu falei, vai lá amanhã e peticiona de novo. E peticiona de novo, e peticiona de novo. Até você conseguir o seu remédio para a solução da sua dor específica. Padrão? Tá? E aí o cara na situação completa, nem celular ele tinha, nem celular ele tem. Enfim. Direito de petição. Contra a ilegalidade, em defesa dos direitos, contra a ilegalidade ou abuso de poder, tá bom? Ou a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Vou lá na Polícia Civil pedir um atestado de bons antecedentes. Isso é o direito de petição. Vou na Polícia Civil pedir um atestado de bons antecedentes. Isso é um direito de petição, tá? Obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Esclarecimento de situações de interesse pessoal. Olha aí para você ver. Quando você vai lá na Polícia Civil pedir o seu atestado de bons antecedentes, né? Exatamente, né? Aquele que você vai pedir lá para você fazer sua matrícula no curso, né? Então é isso aí, beleza? Então, sobre os remédios administrativos, são 2, então nós temos 5 judiciais e 2 administrativos. Esses são os 2 administrativos, tá? Direito de petição aqui e obtenção de certidões, beleza? Então, sobre o remédio constitucional do direito de petição, o que a gente precisa saber para a prova é isso aqui.
ok? Agora nós vamos falar desse camaradinho aqui, ó. Esse camaradinho aqui é o campeão de prova, tá? Habeas corpus é o campeão de prova. Ele despenca em prova, de concurso, de todos os tipos de concurso possíveis, tá? Esse cara aqui despenca em prova de concurso, tá? Habeas corpus já tá mais para frente aqui, ó, tá? Meu habeas corpus aqui tá todo bisuradão aqui no meu material, tá? Todo bisuradão aqui, artigo 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Olha que interessante. Primeiro ponto aqui, habeas corpus. O habeas corpus, ele pode ser de dois tipos, tá? Nós temos, ó, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer. Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer. Então, de cara, eu já falo para vocês que eu tenho o habeas corpus preventivo e eu tenho o habeas corpus repressivo, tá? Então, o habeas corpus preventivo, tá? Então, aqui, ó, ameaçado de sofrer, tá? Ameaçado de sofrer. É o meu habeas corpus preventivo. Tá, vamos lá aqui. É meu habeas corpus preventivo. Isso é o meu habeas corpus preventivo. Quando você está ameaçado de sofrer, nós chamamos de habeas corpus preventivo. Quando você pede o habeas corpus preventivo, você requer o que nós chamamos de salvo-conduto. Eu tenho certeza que vocês já viram essa expressão aí, nem que seja de forma informal. O habeas corpus preventivo, você requer um salvo-conduto. Preventivo é antes, né? Quando você se achar ameaçado de sofrer violência ou coação de sua liberdade de locomoção. E nós temos também o outro habeas corpus, quando você já sofreu, tá? Você já sofreu, tá? A violência ou coação em sua liberdade de locomoção, tá? Esse aqui é o habeas corpus. Esse aqui é o habeas corpus repressivo, tá? Esse é o habeas corpus repressivo. No habeas corpus repressivo, você requer um alvará de soltura. No habeas corpus preventivo, você requer um alvará de soltura. Beleza? No habeas corpus repressivo, você requer um alvará de soltura. Vamos lá. Outro ponto aqui. Printa essa tela, que eu vou para a próxima. Outro ponto aqui. Ó, ilegalidade ou abuso de poder, tá? A ilegalidade aqui, tá? Essa ilegalidade aqui, ó, ilegalidade por ilegalidade. Essa ilegalidade aqui, tá? Ela pode estar relacionada, tá? Ela pode estar relacionada a uma ilegalidade ou do Estado ou uma ilegalidade do particular, tá? Particular. Fenícia, como que o particular pratica uma ilegalidade? E eu vou solicitar um habeas corpus. Como que eu vou estar sofrendo ou estar ameaçado de sofrer uma violência ou coação em minha liberdade de locomoção por ilegalidade de um particular, a ponto de ser necessário solicitar um habeas corpus? Aconteceu na pandemia. Tá lá o camarada internado no início da pandemia, todo mundo achando que todo mundo morrendo mesmo de Covid, as pessoas morrendo mesmo de Covid, a pessoa fica lá desesperada.
às vezes não vai encontrar vaga no lugar X ou Y no SUS, né? Viu lá que estava com Covid, desesperou, foi pro considerado o melhor hospital para tratamento de Covid, foi para lá, fez tratamento lá, terminou o tratamento, melhorou da Covid, não morreu, porque às vezes se morresse não pagava a conta, né? Mas sobreviveu, ficou vivo, e aí chegou a conta do hospital para pagar. Na hora que olhou a conta, falou assim, puta merda, era melhor eu ter morrido. Você tá doido? Não vou ter dinheiro para pagar isso aqui, não. Eu não vou ter dinheiro para pagar isso aqui, não. Aí vai falar assim, ó, eu vou ver depois como é que eu vou pagar. Aí o hospital fala assim, ó, nananina não, nananina não. Enquanto enquanto não pagar as custas hospitalares aqui não vai sair. Aí como assim? Enquanto não pagar as custas hospitalares não vai sair, vai ficar aqui no hospital até pagar as custas hospitalares. Aconteceu isso na pandemia. Aconteceu isso na pandemia. Opa, peraí. Eu estou sofrendo uma liberdade, eu estou sofrendo uma coação na minha liberdade de locomoção por uma ilegalidade, porque você não pode obrigar a pessoa a ficar num lugar porque ela não pagou as custas daquele lugar. Isso negar assaltar despesa. Negar assaltar despesa é um ilícito penal, sim, mas você não pode obrigar a pessoa a ficar lá, né? Impedir a pessoa de sair de lá. Não sai daqui enquanto não pagar. Não existe isso. Isso é ilegalidade. É uma ilegalidade praticada por um particular, tá? É uma ilegalidade praticada por particular, né? A gente atende várias ocorrências, né? Falando de Giovana ali, o boteco, o Tião, chega lá no boteco lá, não, esse cara aqui ficou o dia inteiro aqui bebendo cerveja, cachaça, tudo aqui, agora na hora de ir embora ele falou que não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Às vezes a própria pessoa que não tem dinheiro chama viatura, não, ele falou que eu não vou sair daqui enquanto eu não pagar. Não pode. Não pode. Isso é ilegalidade, tá? Ilegalidade, tá bom? Então, foi a situação aí. Ou, né, da sua ilegalidade, ou abuso de poder, tá? Esse abuso de poder aqui, ó, esse abuso de poder aqui, né, ele já é diferente, tá? Abuso de poder, somente o Estado pratica abuso de poder. Por que só o Estado pratica abuso de poder? Porque o poder é exercido pelo povo através de seus representantes, né? Então, a gente fala esse poder aí é o poder que o Estado tem, tá? E ele extrapola abuso de poder do Estado, tá bom? Então, tem esse viés aí, tá bom? O habeas corpus, ele é 100% informal. Não existe nenhuma formalidade para você fazer habeas corpus. Quando a gente está fazendo faculdade de Direito, né, a gente fala assim, dá um modelo disso, me dá um modelo disso, me dá um modelo de petição disso, modelo de petição daquilo, tá? Habeas corpus pode ser feito de qualquer jeito, né? A gente até brinca, né? Habeas corpus pode ser feito até no papel de pão. O preso está lá, o preso escreve no papel de pão lá, fala assim, entregue isso aqui para o juiz responsável pela minha manutenção aqui, tá? O habeas corpus é extremamente informal, ele pode ser feito de qualquer forma. E o habeas corpus é o remédio constitucional mais antigo, tá? O habeas corpus é o remédio constitucional mais antigo que nós temos no nosso ordenamento jurídico, tá? O habeas corpus, ele surgiu lá na Magna Carta. O habeas corpus surgiu lá na Magna Carta. Para quem não sabe, a Magna Carta ela é lá do século XIII. 1215. Tá? Para quem não sabe, a Magna Carta é lá do século XIII, lá em 1215, tá bom? Surgiu lá no século XIII, tá? É o único, vou colocar essa informação aqui também no slide, ó. Único, já falei isso, vou repetir, único remédio constitucional judicial, a gente já viu que o administrativo também é gratuito, tá? Judicial, que não exige advogado. Tá bom? Único remédio constitucional judicial, tá? Porque o direito de petição, que é remédio constitucional administrativo, também não existe, mas é o único remédio constitucional, vou até marcar aqui,
judicial que não exige advogado, tá bom? O único que você preso lá no papel de pão mandou pro juiz, pro delegado, qualquer que seja, pronto, tá feito, tá bom? Outro ponto, o habeas corpus, ele vai se referir ao artigo 5º, ao inciso 5º, artigo 5º, inciso 15, tá? Ele tem relação direta, tá? Com o artigo 5º, 15. Olha o que fala o artigo 5º, 15, tá? Lembrando aqui, né? Ó, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens, né? A gente estudou ele fazendo aqui paralelo lá com a DUDH, tá? Então, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, entrar, permanecer ou dele sair com seus bens, tá? Então, quando você não consegue exercer o direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 15, você pode utilizar do habeas corpus, tá? Seja de forma preventiva, seja de forma repressiva, contra a ilegalidade, que é praticada pelo Estado ou pelo particular, ou contra abuso de poder, que é aquela praticada pelo Estado. Habeas corpus, remédio constitucional mais antigo que nós temos, data do século XIII, lá da Magna Carta de 1215, tá? É gratuito! É gratuito! Habeas corpus é gratuito! Habeas corpus é gratuito! Você não paga habeas corpus, bom? Você não paga habeas corpus. Outro ponto, não cabe habeas corpus para punições penais disciplinares militares. Isso aí tá com cara de cair na sua prova. Vou repetir. Não cabe habeas corpus para punições penais disciplinares militares. Tô lá no exército, caguei o pau, como os milicos gostam de falar. Tô lá no exército, caguei o pau. O sargento vira para mim e fala assim, aqui, ó, vai embora não, vai ficar aqui no quartel hoje. Você fala assim, o quê? Fala igual o profeta, né? O quê? Vou ficar preso no quartel? Negativo, eu sei dos meus direitos, eu estudei minha vida inteira. Eu tenho aqui 18 anos de idade, mas eu sou um cara que estudou muito direito a minha vida toda e está previsto lá na Constituição Federal, o artigo 5º, lá no inciso 15, que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. E manter-me aqui preso neste quartel, uma ilegalidade, um abuso de poder. Pode falar pro sargento lá. Pode falar isso lá pro sargento. Vai dar certo, sabe? Tá? Vai dar super certo. Eu vou impetrar um habeas corpus. Inclusive, meu habeas corpus, eu mesmo vou impetrar. Vou escrever aqui agora meu habeas corpus aqui. Vou apresentar para o comandante desse estabelecimento militar essa ilegalidade, esse abuso de poder. Vou impetrar meu habeas corpus agora lá pro meu comandante. Isso mesmo, vai lá. Escreve seu papel aí, seu habeas corpus aí, sua solicitação, vai lá no comandante. Olha. Não cabe habeas corpus em relação a punições penais disciplinares militares. Tá? Não cabe. Não cabe. Não cabe habeas corpus para punições penais disciplinares militares. Padrão? Guarda isso, tá bom? Lembrando que no artigo 5º aqui, inciso 5º, tá? Essa ideia de locomoção é ir, vir e permanecer. Ir, vir e permanecer, tá? Punições penais disciplinares militares, tá? Não cabe HC para punições penais disciplinares militares, tá? Então, esse direito de locomoção aqui é ir, vir e permanecer, tá? Natureza jurídica do habeas corpus. Ó. Natureza jurídica. Jurídica.
do HC é uma natureza jurídica híbrida, tá? O HC tem natureza jurídica híbrida. O que isso significa? Híbrida porque ele tem duas naturezas jurídicas que se relacionam, tá? Primeiro, uma ação penal não condenatória, tá? É uma ação penal não condenatória, tá? E 2, é um procedimento especial com trâmite célere. Procedimento especial com trâmite célere. Tá? É um procedimento, então, natureza jurídica do HC, híbrido, tá? Híbrido. 2 pontos. Primeiro, é uma ação penal não condenatória e é um procedimento especial com trâmite célere. O HC tem que ser julgado muito rapidamente. A lógica do HC é que ele seja julgado o quanto antes. Tá bom? Isso! Ó, só fazendo um paralelo aqui, é isso mesmo, Luiz. Ó, lá no artigo 142 da Constituição, vou ler, passar ele com vocês aqui. Onde que está isso aqui? Ó, 142, que fala lá da segurança pública, né, das Forças Armadas e por aí vai. Lá no parágrafo 2º, está previsto assim, ó, não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Isso mesmo, obrigado, Luiz. Artigo 142, Luiz está vivão aí, né? Artigo 142, parágrafo 2º. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Tá? Padrão? Isso mesmo, certinho. Inclusive, o 142 está previsto também no nosso edital, tá bom? Então, tem que ficar atento a esse detalhe aí. Fechou? Ó, eu poderia falar muito mais coisa de habeas corpus aqui. Se eu estivesse, por exemplo, numa aula para a Polícia Civil de Minas Gerais, eu falaria muito mais coisa de habeas corpus. Mas, para a sua prova, para a prova de soldado, da PM de Minas Gerais, isso aqui é mais que suficiente. Qualquer questão que cair de HC na sua prova, vai estar aqui, tá nesse slide. Tá bom? Qualquer questão de HC que cair na sua prova, tá nesse slide. Ponto. Tá bom? Ponto. Tá nesse slide aqui. Vamos continuar aqui, ó. Próximo remédio constitucional. Mandado de segurança. Próximo remédio constitucional. Mandado de segurança. Padrão? Então, vamos lá. Mandado de segurança. Informações relevantes para o mandado de segurança. Conceder-se-á MS, mandado de segurança. Mandado de segurança é para quê? Proteger direito líquido e certo. Direito líquido e certo. Quando se fala que o MS serve para proteger mandado líquido e certo, tá? É aquele direito que você já tem prova de ter. É um direito que é inquestionável. Você tem provas pré-constituídas de que você tem aquele direito, tá? Você tem provas pré-constituídas de que você tem aquele direito. Esse, para o candidato de concurso público, esse aqui é o mais famoso. Para o candidato de concurso público, esse é o mais famoso, porque o que tem de mandado de segurança impetrado para concurso público não está no gibi. É muito mandado de segurança. E por que se usa tantos mandados de segurança em concurso público? Ora, eu passei no concurso público. Eu tenho direito líquido e certo de tomar posse. Porém, não entenderam, sei lá, não entenderam como válidas as minhas barras executadas. Minhas barras foram executadas corretamente. Me tiraram do concurso. Eu vou provar que eu fiz corretamente. Isso é um direito líquido e certo que eu tenho. Eu vou impetrar mandado de segurança. Você não pode, durante o processo do mandado de segurança, criar sua prova durante o mandado de segurança. Você já tem que apresentar de pronto
as provas de que aquele seu direito é líquido e certo. Já tem provas de você ter direito àquilo que você está se pedindo. E não amparado nem por habeas corpus, nem por habeas datas. Quando eu falo que o mandado de segurança, eu vou solicitar o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, que não é amparado nem por habeas corpus, nem por habeas data, significa, de pronto, que o mandado de segurança ele tem caráter residual. Tá? O mandado de segurança tem caráter residual. Por que eu posso afirmar que o mandado de segurança tem caráter residual? Porque eu vou utilizá-lo quando o habeas corpus ou o habeas data não forem suficientes para solucionar a minha demanda, para solucionar o meu direito líquido e certo, tá bom? Vamos lá. Ele é híbrido, tá? Ele também tem natureza híbrida. Por que ele também tem natureza híbrida? 2 aspectos. Primeiro, porque ele é uma ação constitucional e, além de ser uma ação constitucional, é também uma ação civil de procedimento especial, que também é célere. Beleza? Ele é híbrido porque ele é uma ação constitucional e também é uma ação civil de procedimento especial. Portanto, mais célere. Tá bom? Vamos lá. Conceder-se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, quem praticou a ilegalidade, aqui, tá? Ou a ilegalidade, ou o abuso de poder, tá? É uma autoridade pública ou um agente de PJ no exercício de atribuições do poder público. Beleza? Beleza? O mandado de segurança, ele foi inserido na nossa Constituição Federal muito recentemente, tá? Ele foi inserido no nosso ordenamento jurídico brasileiro na Constituição Federal de 1934, tá? Ele foi inserido na nossa Constituição Federal de 1934. Lá em 1937, ele saiu, tá? E depois ele voltou, tá? Então, o mandado de segurança foi inserido na Constituição Federal Brasileira lá em 1934, bom? Esse mandado de segurança coletivo aqui, o mandado de segurança coletivo, o coletivo, só foi inserido na nossa Constituição Federal de 1988. Então, só existe mandado de segurança coletivo na nossa Constituição Federal de 1988. As anteriores não tinham mandado de segurança coletivo, tá bom? Então, conceder-se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do poder público. E aí, a gente tem um mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por... Então, o que é a lógica do mandado de segurança coletivo? Olha, tem direitos líquidos e certos, não amparados por habeas corpus ou habeas data, que foram praticados por ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública ou agente de PJ no exercício de atribuições do poder público contra um grupo de pessoas. Então, não é uma pessoa só que vai ser o paciente desse mandado de segurança. É um grupo de pessoas, tá? É um grupo de pessoas, tá? Mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por... Gente, isso aqui, vou falar com vocês. Isso aqui cai demais da conta em prova. Quem pode impetrar mandado de segurança coletivo?
Quem pode impetrar mandado de segurança coletivo? Despinca em prova isso daqui, gente. Isso aqui cai demais em prova. Quem pode impetrar mandado de segurança coletivo? Presta atenção, porque isso cai muito em prova. Muito, 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 muito. Partido político com representação no Congresso Nacional. Cuidado! Cuidado com relação ao que eu vou falar aqui. Partido político. Então, partido político pode impetrar mandado de segurança? Sim. Mandado de segurança coletivo? Partido político pode impetrar mandado de segurança coletivo? Sim. Partido político pode impetrar mandado de segurança coletivo. Requisito: tem que ter representação no Congresso Nacional. Cuidado! Sabe por quê? Porque eles colocam na questão assim: partido político impetrou mandado de segurança coletivo para amparar a situação de XXXX. Observa-se que o referido partido tem apenas um representante que se encontra no Senado Federal. Tá certo? Tá certo? Tá certo ou tá errado? Tá certo, gente. Ó, o Congresso Nacional é bicameral. Eu tenho duas câmaras no Congresso Nacional. Eu tenho a Câmara dos Deputados e eu tenho o Senado Federal. Então, nosso Congresso Nacional é bicameral. Tem o Senado e tem o Congresso. Então, se o partido político tem um único representante, ou na Câmara dos Deputados, ou um único representante na Câmara do Senado, esse partido já já pode, tá? Já tem qualidade suficiente para impetrar o mandado de segurança coletivo. Mandado de segurança coletivo, primeiro requisito: partido político. Qualquer partido político? Não, esse partido político tem que ter representação no Congresso. O que é ter representação no Congresso? É ter pelo menos um representante ou na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Beleza? Segunda hipótese. Segunda hipótese. Organização sindical. Ó, lembra que eu falei com vocês de sindicato? A gente está falando de sindicato, no artigo 5º, né? Organização sindical é qualquer organização sindical, vamos lá, ou organização sindical, ou entidade de classe, ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Cuidado, cuidado. Por quê? Porque para que a associação é diferente de organização sindical. Para que a associação possa impetrar um mandado de segurança coletivo, essa associação tem que ser legalmente constituída e está em funcionamento há pelo menos um ano. Cuidado com a associação. Porque não basta criar aqui, ó, vou criar aqui a Associação dos Candidatos ao CFSD 2023. Vou fazer uma PJ da Associação dos Candidatos ao CFSD 2023. E vou impetrar um mandado de segurança coletivo. Vai colar? Não, não vai. Porque essa associação legalmente constituída deve estar em funcionamento há pelo menos um ano. Então, se eu quero impetrar um mandado de segurança coletivo, eu vou criar uma associação de candidatos do CFSD 2023? Não, não. Talvez um sindicato dos candidatos do CFSD 2023. Porque o sindicato não precisa desse período de um ano de funcionamento. A entidade de classe não precisa de um ano do seu funcionamento. O que requer pelo menos um ano de funcionamento é só a associação. Tá bom? Organização sindical foi criada hoje, amanhã já pode impetrar mandado de segurança coletivo. Entidade de classe foi criada hoje, amanhã ela já pode impetrar mandado de segurança coletivo. A associação foi constituída legalmente hoje, ela tem que esperar um ano de funcionamento para apresentar o mandado de segurança coletivo. Gente, isso aqui... Como isso aqui cai em prova? Como isso aqui cai em prova? Então,
Para a associação, eu preciso de pelo menos 1 ano. Para os demais, não. E outro detalhe, tá? A associação não precisa de autorização dos seus associados para impetrar mandado de segurança coletivo, tá? Tá bom? Basta que a associação ingresse com mandado de segurança coletiva, atendeu os requisitos, é legalmente constituído e tal, está funcionando há mais de 1 ano, defesa dos interesses, mesmo que esses membros não autorizem o sindicato, tá? A associação, perdão, ela pode ingressar, tá bom? Isso aí é o que nós chamamos dentro do direito de substituição processual. Substituição processual, tá bom? Cara, se cair questão de mandado de segurança na nossa prova, vai estar aqui. Vai estar aqui. Garanto para vocês, tá bom? Vai estar aqui. Outro ponto. Requisitos do mandado de segurança. Existem 3 requisitos para o mandado de segurança. Existem 3 requisitos para o mandado de segurança. Primeiro requisito do mandado de segurança. Primeiro requisito do mandado de segurança. Já vimos aqui, tá? Tá na cara aqui, ó. Direito, líquido e certo. Primeiro requisito do mandado de segurança, direito, líquido e certo. Segundo requisito do mandado de segurança, ato coator. O que é esse ato coator aqui? É o ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público que lhe causou a ofensa a um direito líquido e certo que não foi amparado nem por habeas corpus nem habeas data. E o outro requisito aqui, que não está aqui na lei, tá? Mas só para vocês saberem, é tempestividade. Tem tempo, tem período para você pedir um mandado de segurança. Só isso para você saber. Qualquer questão de mandado de segurança que possa ser cobrada na sua prova, está nesse slide. Eu devo estar aqui. Está nesse slide aqui, ó. Está nesse slide aqui que você está vendo. Tá bom? Eu devo estar aqui, sei lá. Tá? Mandado de segurança está nessa tela aqui. Tá bom? Que você precisa saber para sua prova é isso e tão somente isso. Fechou? Próximo remédio constitucional. Mandado de injunção. Mandado de injunção. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e somatório das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania, cidadania. Tá? Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Mandado de injunção não é um remédio constitucional muito comum, tá? É um remédio constitucional mais... Não é que ele é abstrato, ele não é muito comum de acontecer. É por isso que o habeas corpus é o que mais cai em prova, porque ele tem maior probabilidade de cair. Né? Mandado de segurança a gente tem muito habeas corpus. Mandado de injunção é um negócio que você não vê muito. Né? Mandado de injunção é um negócio muito difícil de ver na prática. Muito, muito, muito difícil de ver na prática. Na verdade, o mandado de injunção, ele fala assim, aqui, você tá omisso, velho. Vocês estão omisso, velho. O pau tá quebrando, eu não estou conseguindo exercer meu direito, vocês estão aí omisso. Vocês estão aí omisso. O que é o mandado de injunção? O mandado de injunção é aquele trem que a mãe da gente faz isso. Né? Tem uns comandantes que fazem isso com a gente também. Né?
Ô, comandante, aquela folga minha que eu tenho direito, que eu trabalhei, né? Eu trabalhei na folga, né? No evento tal, trabalhei nas eleições, dobrar, 3 dias. Trabalhei no carnaval e dia sim, dia não, trabalhei demais. Aquele direito à folga meu, como é que fica? Ah, não, depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Esse depois você conversa, se a gente fosse trazer aqui para o remédio constitucional, você teria direito a um mandado de injunção. Vou impetrar um mandado de injunção para tornar viável o exercício do meu direito de folga. Porque ele falou que depois resolve, mas ele não me falou como que vai resolver, quando que vai resolver, de que jeito vai resolver. Eu estou trazendo aqui, né? Mãe da gente, né? Eu faço isso muito com o meu sobrinho, pequenininho, com o Arthur de 4 anos. Eu saio com ele no shopping, tudo que ele vê de Hulk, de carrinho, todos os carrinhos que ele vê quer, tudo de Hulk, Homem-Aranha, Patrulha Canina, tudo ele quer, tudo ele quer. Eu falo assim, na volta a gente compra, 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 e nunca compra. É bem isso, mandar injunção. Você tem lá, tem um direito seu, tá? E não é qualquer direito. É direito referente à nacionalidade, são esses 3. Soberania e cidadania. São só esses 3 aqui. Tá? São só esses 3 aqui. Prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Guarda esses 3. Ó, mandado de injunção, 3. Nacionalidade, soberania e cidadania. Injunção, nacionalidade, soberania e cidadania. Injunção, nacionalidade, soberania e cidadania. Injunção, nacionalidade, soberania, cidadania. Você não consegue exercer esse direito. Exemplo, um recente agora que mandado de injunção que teve recente, direito de greve. Está previsto lá na Constituição que você tem direito de greve. Beleza, tem direito de greve. E aí? Como é que vai funcionar isso aí? Fizeram alguma norma regulamentadora de como que vai funcionar o direito de greve? Como é que funciona? Quem pode, quem não pode? Todo mundo pode? Como é que funciona? O que eu não trabalhei, eu recebo? O que eu trabalhei, eu não recebo? Eles podem mandar embora por justa causa? Como é que funciona isso aí? Como é que vai funcionar isso aí? A regulamentação do direito de greve foi objeto de mandado de injunção. Foi objeto de mandado de injunção. O mandado de injunção não é o tópico de vocês, mas só para vocês saberem, o mandado de injunção, ele se parece muito, ele é muito parecido com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Porque na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela busca que o legislativo legisle sobre direitos fundamentais, que não estão positivados. E o mandado de injunção determina que seja estabelecida norma regulamentadora para exercício de direitos fundamentais, que também não estão legislados de forma ampla. Então, eles são muito parecidos. Não vou traçar a diferença aqui, porque a ação direta de inconstitucionalidade por omissão não cai na sua prova. Então, assim, direito constitucional da sua prova é bem básico mesmo, bem básico. Então, não vou entrar no mérito aqui da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Mas é bem parecido com o mandado de injunção, inclusive muita gente confunde os dois institutos. Muita gente confunde os dois institutos, tá? Tem várias características aí para não confundir. Mas, enfim. Então, pressuposto... Ó, vamos lá, algumas informações. Pressuposto. Pressuposto para que você impetre um mandado de injunção. Impossibilidade de exercício de direito. Que direito? Direito fundamental previsto na Constituição Federal. Tá? Então, primeiro pressuposto. Impossibilidade de exercício de direito fundamental previsto na Constituição Federal, tá? Ou na Constituição Federal, tá? Ou na Constituição Federal Estadual também, tá? Ou a inexistência de lei
de lei ou norma regulamentar. Vou colocar só lei aqui, ó. Tá? Existência de lei regulamentadora. Essa lei pode ser total ou parcial. Às vezes tem uma lei que regulamenta alguma coisa, mas ela não falou sobre tudo. Ela não falou sobre tudo. Tá? Não falou sobre tudo. Percebem que um direito de greve é um direito relacionado à cidadania? É um direito relacionado à cidadania. Né? Outro ponto. Vamos lá. Para vocês entenderem, quem está estudando aí para o CFSD há mais tempo, já estudou em anos anteriores, estudou a Lei 7716, que é a Lei dos Crimes de Preconceito. Né? E o STF, em razão de um mandado de injunção e uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é uma ADO, tá? Tanto de um mandado de injunção quanto de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, incluiu lá no rol dos crimes de preconceito a transfobia, né? Justamente porque muitos dos direitos de cidadania relacionados à homofobia e transfobia não estavam sendo exercidos. Então, por isso, em razão de um mandado de injunção, de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, foi estabelecido, né, o STF, que até então ficava mais na dele, não tinha um papel tão ativo nesse tipo de legislação indireta, tornou isso possível. Beleza? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Natureza jurídica do mandado de injunção. Ó. Natureza jurídica do mandado de injunção. Mandado de injunção não tem natureza híbrida, como os demais, tá? Mandado de injunção tem uma natureza de ação constitucional de natureza civil. Ação constitucional de natureza com procedimento especial. Então, o mandado de injunção tem uma natureza de ligação constitucional de natureza civil com procedimento especial. Ponto. Tudo que cair na prova sobre mandado de injunção está nesse slide aqui. Precisa preocupar com mais nada além disso daqui. Beleza? Se cair na prova, vai cair isso daqui. Próximo. Remédio constitucional. Habeas data. Habeas data é extremamente novo, né? Bem caçulinha dos remédios constitucionais. Porque ele surgiu na Constituição Federal de 88, tá? Ele é recente. Né? A gente fala que ele é uma exceção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Por que a gente fala que o habeas data é uma exceção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição? Porque a gente fala assim, ó, não se excluirá da apreciação do poder judiciário, tal. A gente viu isso aqui, né? Um dos incisos do artigo 5º. Só que o habeas data, para você pedir o habeas data, você necessariamente precisa de uma recusa administrativa. Então, o habeas data é uma exceção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, porque antes de ingressar judicialmente, você necessariamente precisa de uma recusa administrativa. Ou seja, você foi lá e pediu conhecimento de informações relativas à sua pessoa, né, constante de registros ao banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Ou você foi lá pedir retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial ou administrativo. E você não conseguiu. Você não conseguiu. Aí, como você não conseguiu, o que você faz? Ingressa com habeas data. Os candidatos estão desesperados, porque surgiu... Eu recebi
Essa semana eu recebi uns 3 ou 4 direitos sobre isso. Eu acho que surgiu aí nos grupos paralelos, aí nos piratões dos candidatos do CFSD essa informação, né? Jogar esse peixe podre aí, uns 4 candidatos mandando essa. Benícia, nome sujo impede de tomar posse no CFSD? Eu falei, graças a Deus não, porque senão ninguém tomaria posse. Senão não ia nem passar a quantidade de pessoas para preencher as vagas. Graças a Deus não. Graças a Deus não, né? Senão não ia passar a quantidade de vagas. Suponhamos que você solicita, né? Você fica sabendo que você está com o nome sujo, e aí você solicita no SPC, porque não precisa, aqui, ó, para assegurar conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ao banco de dados de entidades governamentais ou caráter público. O SPC é uma entidade de caráter público, não é governamental o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. O SPC não é governamental, ele é de caráter público. Então, você pediu informações lá no SPC sobre a sua condição, o SPC não te deu. Você pode ingressar com a habeas data. Você pode ingressar com a habeas data, mas primeiro você precisa ir lá e pedir. Você precisa ir lá pedir. Assegurar conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados do governo ou de caráter público. Passei no concurso público, estou aprovado dentro das vagas. Outros concursos públicos me dão ponto por ter passado em concursos públicos anteriores. Eu vou lá e peço uma certidão da minha aprovação. Não, informação sigilosa, não vão te passar. Como é que é? Habeas data. Habeas data. Cuidado, gente, cuidado. Cuidado que existem informações que são sigilosas. Algumas informações são sigilosas. Isso aqui cabe mitigação. Informações sigilosas, como a gente já viu na Lei Geral de Proteção de Dados, algumas informações sigilosas realmente não serão passadas. Informações classificadas, elas não serão passadas. Cuidado, cuidado com isso aqui, ó. Cuidado, muito cuidado com isso aqui, ó. Informações relativas à pessoa do impetrante. Informação relativa à minha pessoa é diferente de informação pessoal, de interesse pessoal. Uma coisa é uma informação relativa à minha pessoa, outra coisa é informação de interesse pessoal. Olha que interessante. Vou fazer um recurso de uma prova de redação. Fiz uma prova de redação no concurso, discordei da minha prova de redação. Discordei da minha prova de redação. Não concordo. Por que você não concorda? Olha, porque a minha redação ficou muito melhor do que a redação do José dentro d'água. José dentro d'água. A minha redação ficou muito melhor do que o José dentro d'água. E a minha redação tirou 74 e a redação do José dentro d'água tirou 98. Então, eu não concordo, eu vou ingressar com uma ação judicial. Vai? Vou lá no CRS e vou pedir o espelho da redação do Zé dentro d'água. Para ingressar no meu processo. Vou ingressar no meu processo. Vou abrir um processo para resguardar o meu direito líquido certo. Ah, então beleza. Beleza. Não precisa mandar de segurança. Beleza. Então, você vai no CRS, pedir a cópia da redação do José dentro d'água. Olha, isso é um interesse pessoal seu. Você tem um interesse pessoal de ter acesso à prova de redação, o espelho de redação do José dentro d'água, para que você possa satisfazer seu direito. Mas a prova dele, a redação dele, é informação relativa à pessoa dele. Não te interessa. Você não vai ter acesso à prova de redação dele. Isso é, sim, um interesse pessoal seu, mas não é relativo à sua pessoa. Tá vendo? Isso não é relativo à sua pessoa. É diferente. Tem uma obra aqui na porta da minha casa. Quanto tempo que tem a obra? A obra acontece muito lá em Neves. Tem uns córregos a céu aberto lá, que eles começam a colocar. Aí vai fazer a obra lá em Neves. Aí vem a prefeitura, vem com o trator, passa o trator naquele terrão tudo. Aí pronto. Aí vai passar o trator lá, vai ficar 3 meses. Aquela terra
subindo aqui a terra vermelha. Subindo, subindo. Ventou, vai fazer igual o deserto, né? E vai ser aquela bola de terra vermelha entrando na casa das pessoas. As orelhas, entrando terra vermelha nas orelhas. Você olha por orelha do... Nevista? Ribeirense das Neves? Nem sei como é que fala. A orelha dele tá toda terra assim. Por quê? Porque a prefeitura foi lá, passou, tratou de fazer obra, ficou 3 meses aqui trem. Aí você fala, glória a Deus, começou a melhorar, choveu. Choveu aqui trem. Choveu, o negócio começa a abrir mais buraco. Aí vai abrindo buraco, aí vai levando casa junto, aí vai levando gente junto. Deus me livre, guarde. Meu Deus, que tristeza. O pobre sofre. Como o pobre sofre, Jesus? Aí vai 3 meses naquela obra, aquela lamaçal. Você tem que andar de botina, você tem que andar de galocha. Galocha. Porque não tem como não tem como o morador de Neves ter um tênis branco. Como que a pessoa que mora em Neves tem um tênis branco? Não tem. Como? Porque eu tô uma poeira dos infernos da obra que a prefeitura começou a fazer não concluiu, ou tá um barro dos infernos que começou o período de chuva. Você não sabe o que é pior, se é sol ou se é chuva. Aí nisso já se passou 6 meses. Aí passa 6 meses, aí vai lá a prefeitura com tanto de manilha. Tô falando mal da prefeitura de Neves não, viu, gente? Tô fazendo um exemplo aqui, tô usando Neves aqui, mas porque tem muito morador de Neves, isso é um exemplo hipotético. Hipotético isso aqui. Isso aqui não acontece em Neves, nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. Aí coloca manilhas. Colocar as manilhas lá para, né, gerenciar a rede de esgoto, aí coloca a manilha lá e pronto. Aí colocou a manilha mais 3 meses, manilha lá. Quando for, daqui 2 meses tem manilha para cima, para baixo, tudo quanto é jeito as manilhas esparramadas. E o trem não vai, o trem não vai, o trem não vai, nevense, né? E o nevense fala assim, meu Deus, o que eu faço na minha vida? Vou lá na prefeitura. Pô, isso é informação relativa à minha pessoa. Eu moro aqui na minha rua. Eu vou lá procurar. Falo assim, ó. Quero saber que dia vai terminar essa prova. Essa obra aqui. Estou pensando na prova de vocês. Essa obra aqui. Vai terminar quando? Olha, isso não é informação relativa à sua pessoa. Isso é uma informação de interesse pessoal. É diferente. Tá? É diferente. Cuidado. Porque as questões de nível intermediário costumam fazer essas pegadinhas aí, misturar informações relativas à sua pessoa com informações de caráter pessoal, é diferente, tá bom? Cuidado! Cuidado! Porque essas informações não podem estar sob sigilo, tá bom? Essas informações estão em entidades governamentais ou de caráter público, exemplo, SPC, Serasa, tá? E para retificação de dados, né? Quando não se prefira fazê-lo no processo sigiloso, judicial ou administrativo. O pobre, gente, o pobre. Vou te falar. O bizu é morar... Não, se bem que... O negócio é ser rico, morar em condomínio fechado, porque em condomínio fechado não tem problema. Tudo funciona muito bem no condomínio fechado, a verdade é essa, né? Vai morar em condomínio fechado para você ver, né? Não faz lá dentro. Mas nós temos que morar no bairro de pobre. Por quê? Porque nós somos pobres, né? Então nós somos pobres, então não tem muito o que fazer, não. Fechou? Sobre a habeas data, que vocês precisam saber é isso. E ação popular, tá? O último remédio constitucional que nós vamos trabalhar aqui, ação popular. Qualquer cidadão, quem pode propor ação popular? Cuidado! Essa é a principal pergunta de concurso. Quem pode propor ação popular? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Gente, trabalhar com policial militar, principalmente policial militar da rua, cara, é de uma riqueza. Cara, quem dera todo jurista tivesse a possibilidade de, tipo assim, trabalhar 1 mês na atividade operacional de policial militar, porque
é impressionante quando você tem um conhecimento jurídico e você vai atender as diversas ocorrências, é impressionante como você vai vendo as situações fáticas e vai relacionando com tudo que você... Cara, você tira a ação popular aqui do papel e você vê ela materializada na ocorrência, né? Como eu falei dessa questão desse indivíduo que nós atendemos a ocorrência ontem. Cara, eu posso fazer um artigo, analisar a situação dele através de um artigo, posso fazer 100 páginas jurídicas da situação fática dele, de 20 minutos que a gente conversou ali, né? Atendi essa semana também uma ocorrência de moradores do bairro Funcionários. Funcionários, para quem não sabe, para quem não conhece a história de Belo Horizonte, o Funcionários é um dos bairros mais antigos de Belo Horizonte. O primeiro batalhão, tá? O primeiro batalhão, chamado de A Muralha da Contorno, se você pegar o primeiro batalhão, se você pegar o entorno a parte de dentro da Contorno, tá? O primeiro batalhão, ele é toda a parte de dentro da Contorno. Se você pegar o primeiro batalhão, olhar o mapa dele, você vai ver que ele é todo certinho, ele é 100% planejado. E para quem não sabe, aquela parte interna da Avenida do Contorno, na verdade, seria a cidade de Belo Horizonte. A cidade de Belo Horizonte, inicialmente, era só aquela parte interna da Contorno, que é toda certinha, toda bonitinha, né? Então, tudo dentro ali da Contorno é o que seria a cidade de Belo Horizonte. E quando Belo Horizonte foi criada, né, criou-se lá o bairro Funcionários. Por que criou-se o bairro Funcionários? Que eram aqueles funcionários do governo, né, aqueles funcionários do governo à época, que iam trabalhar na construção da cidade de Belo Horizonte. Então, eram aqueles funcionários do governo com poder aquisitivo, eram os engenheiros, os médicos, os advogados, né? E ali criou-se o bairro Funcionários, né? Quem era a peãozada que trabalhava na prefeitura de Belo Horizonte? Foi tudo lá para o Calafate. Aí você vai lá no Calafate, que é do lado do Prado, lá e você vê como que é o Calafate, aí você vê por que o Calafate é daquele jeito. É muito interessante. A história é maravilhosa, né, gente? E você entender o porquê das coisas é incrível, é maravilhoso, né? Você vai no Calafate, tem uma casa assim, outra assim, outra assim, outra assim, e é os funcionários, né? O pessoal que trabalhava na obra, que ia de bondinho pro Calafate para trabalhar na obra do Funcionários, e no Funcionários eram os funcionários, né, de alto escalão lá do governo. Então, o bairro Funcionários é um dos bairros mais antigos de Belo Horizonte. E o bairro Funcionários, ele tem, se vocês conhecem o bairro Funcionários, ele é muito arborizado, né? Você vai rodar ali na região do Funcionários, na área hospitalar, aquela região do Funcionários mesmo, o Funcionários, a área hospitalar, ali aquele entorno ali, você vai ver muitas árvores, é muito arborizado. E são árvores, depois você, né, biologicamente falando, né, estudando a ciência, a biologia, né, ecologia, são árvores centenárias, né, que já estavam lá quando iniciou-se a construção de Belo Horizonte. Quando Belo Horizonte passou a ser a nova capital de Minas Gerais, saindo de Ouro Preto para vir para Belo Horizonte, árvores que já eram centenárias quando iniciou-se o processo de construção da nova capital do estado de Minas, que seria Belo Horizonte, saindo de Ouro Preto, vindo para Belo Horizonte. Então, ali tem árvores de 300 anos de vida. E, por exemplo, na região hospitalar você vê várias delas. No Parque Municipal você vê várias delas, né? São aquelas árvores, assim, de 1,5 metro de espessura, né? Enfim, tem o nome lá das árvores, né? Eu não vou lembrar aqui, porque, obviamente, eu não sou botânica. E aí a prefeitura estava fazendo o corte de uma dessas árvores lá no Funcionários. E aí, acionaram a Polícia Militar para chegar lá, e na hora que eu cheguei, assim, eu falo assim, o policial militar, cara, ele tinha que ser muito mais valorizado, porque o que a gente faz é algo, assim, sobrenatural. A gente consegue fazer o que pouquíssimas pessoas conseguem fazer, dadas as circunstâncias. Estavam lá vários moradores do bairro Funcionários. O bairro Funcionários é um bairro de classe média alta. Classe média alta. Médicos, funcionários públicos de alto escalão, né? Pessoas esclarecidas juridicamente.
e estavam debaixo na parte interna do local de isolamento da prefeitura, onde estavam os funcionários da prefeitura com o maquinário para fazer a subtração daquela árvore, para tirar aquela árvore, cortar aquela árvore. E os moradores do bairro impedindo a ação. Não vai cortar essa árvore, não vai cortar essa árvore, porque essa árvore é patrimônio aqui, porque essa árvore tem mais de 300 anos, porque vocês vão matar a nossa natureza, daqui a pouquinho o bairro funcionário vai virar um deserto, e todas aquelas fundamentações justas sobre a árvore. E os funcionários da prefeitura nos apresentaram e falaram assim, olha, eu tenho aqui, nas minhas mãos, uma autorização judicial para que eu faça um corte das árvores, da árvore. Olha que embrulho. E os moradores, não vai, e eu não saio daqui. Eu não vou sair aqui de baixo. Ah, mas pode ter um acidente, pode cair e tal. Não vou sair daqui de baixo. Vai me levar preso, mas eu não vou sair daqui de baixo. Olha a situação. No final das contas, né? No final das contas, a gente entrou num acordo lá, né? Entrei em acordo com os responsáveis da prefeitura, um acordo com os moradores do bairro, e orientei os moradores do bairro, olha, se vocês entenderem, né, que essa ação aí, tá? Que esse ato, que ele visa só, né? Não, é porque essa empresa aqui do lado é de tal, é da empresa tal, então não sei o quê, isso aí é por conta de dinheiro, eles vão fazer caríssimo metro quadrado no funcionário, né? Não chega aos pés de luxo, mas é caríssimo. Eles vão fazer um prédio aqui para vender não sei o quê, lá. Entrem com uma ação popular. Ajuizem uma ação popular. Por quê? Porque vocês vão, tá, propor a ação popular, vocês vão procurar anular essa decisão judicial, porque ele é um ato lesível ao patrimônio público, tá? E é lesivo ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural aqui do bairro Funcionários. Olha para você ver. E quando vocês solicitam isso através de uma ação popular, tá? Vocês não têm custas judiciais. O valor para vocês é zero. Vocês têm uma associação de moradores, pronto. Propõe lá a ação popular. Olha para você ver. Meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. Aí um tanto de gente lá fala assim, pô, não. Aí os próprios moradores falam, não pensei na ação popular. Realmente. Não pensei na ação popular. Vamos propor a ação popular. Então, é isso. Tá? A ação popular é isso. Exemplo de ação popular. Né? Faz um concurso e o concurso não tem isolamento entre homens e mulheres. Todo mundo tem que fazer o mesmo teste físico, por exemplo. Olha, você pode propor ação popular. Por quê? Você vai visar anular aquele concurso porque ele é um ato lesivo, tá? À moralidade administrativa. Olha, tem que ter isonomia. Tá vendo? Outro dia eu vi um concurso que todos os candidatos deveriam... direto eu vejo os concursos assim. Todos os candidatos deveriam ser homossexuais. Olha, isso cabe ação popular contra esse concurso. Hein? Por quê? Porque isso fere a moralidade administrativa. Fere a isonomia, por exemplo, né? Tá? Então, a ação popular, ela tem tanto uma natureza preventiva quanto repressiva, tá? Então, pode ter ação popular preventiva antes que aquele, por exemplo, concurso aconteça, ou repressiva. Depois que aquele edital saiu, você ingressa como ação popular. Quem pode ingressar ação popular? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ingressar com uma ação popular. Natureza jurídica da ação popular. Natureza jurídica da ação popular também é híbrida. A ação popular também tem natureza jurídica híbrida. Por quê? Porque ela tem um viés constitucional e civil. Tá? Ela é híbrida porque ela tem um viés constitucional e civil. Tá? Vedado a ação popular, fala-se que qualquer cidadão pode impor, mas cuidado. Algumas pessoas são vedadas de propor ação popular. Quem são essas pessoas? Pessoa jurídica não pode propor ação popular. Ministério Público não pode propor ação popular. E os inalistados. Só isso você precisa saber. Vocês ficam entrando no meio que é listado. Pessoa jurídica, Ministério Público e inalistados não podem propor ação popular.
Tá bom? Não podem propor ação popular. Beleza? Então, olha aqui, ó. Olha o que fala aqui, ó. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico-cultural, ficando autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais do ônus da sucumbência. Fechou? Senhores, sobre remédios constitucionais, tudo que pode cair na prova está nessa aula. Tudo que pode cair na prova de remédios constitucionais está nessa aula. Vamos voltar lá no nosso primeiro slide. Ó. Estão vendo aqui, ó? Todas as informações que nós passamos estão aqui. Tem um bizu que fala assim, ó. Nunca comi M&M de graça. M&M, sabe M&M? Trabalhinho M&M? Eu fui na loja da M&M lá em Nova York, incrível. Uma loja de vários andares, maravilhoso, incrível. Nunca comi M&M de graça. Fui lá na loja, lá em Nova York, da M&M, tive que pagar por tudo. Caro, tá? Caro, não é barato, não. Nunca comi M&M de graça. Por que M&M não é de graça? Porque M&M é oneroso. M&M, mandado de injunção, mandado de segurança. Nunca comi M&M de graça. Então, M&M não é de graça. M&M você precisa pagar. Mandado de injunção e mandado de segurança são onerosos. Os demais remédios constitucionais são gratuitos. Nunca comi M&M de graça. M&M é oneroso. M&M você paga. Mandado de injunção e mandado de segurança. Fechou? Para a aula de hoje, é isso. Tá bom? Semana que vem nós vamos intercalar aí com a revisão as nossas aulas finais aqui de Direito Constitucional. Tá bom? E semana que vem vai ser a semana hard. Nós vamos ter conteúdo, muito conteúdo durante a semana, para no sábado você, ó, desligar. Show? Nós vamos trocando uma ideia durante a semana aí. Para hoje, é isso. Estamos firmes na semana que vem, em nome de Jesus. Vamos entrar na reta final do nosso sprint, né? Nós vamos dar... Sabe quando... Não sei se vocês praticam corrida de rua, mas você está na corrida de rua, na hora que você... Na Pampulha, por exemplo, na hora que você vira ali a praça, na hora que você vira a praça, você vira a praça ali, você vê o ponto de chegada, você fala assim, não é agora. Dá aquele sprint, vai, chegou lá, acabou. Então, nós vamos fazer esse sprint na semana que vem, tá? E no sábado é relaxamento para ir bem para cá. Bacana? Tamo junto, valeu, até a próxima, muito obrigada, tchau.